Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas nos beneficiem a todos. Que Deus o abençoe. Que Deus nos abençoe. A doutrina espírita, eu sempre digo aqui em nosso canal, tem como objetivo esclarecer e iluminar o nosso caminho. A doutrina espírita toca em inúmeros assuntos, envolve temas filosóficos, na área da psicologia e tantos outros. E a doutrina espírita está pronta a todo momento, a todo e qualquer momento, iluminar o nosso caminho. Nós estamos aqui encarnados no planeta Terra e nós devemos assumir os nossos deveres em toda e qualquer área. Estava lendo um artigo da Gazeta do Povo, o articulista é Paulo Pozonov, e ele coloca como título do seu artigo a seguinte pergunta: se 65 milhões de brasileiros cogitam mesmo votar em Lula, onde foi que erramos? Interessante esta pergunta, interessante colocar ela como título de um artigo. E ele se baseia nas pesquisas que aponta que o Lula ele conta com 65 milhões de brasileiros que votariam nele se a eleição fosse hoje. Nós sabemos que, até mesmo o articulista ressalta isso, nós sabemos que os institutos de pesquisa eles não contam mais com credibilidade. O povo não acredita mais nas pesquisas. Mas nós sabemos também que existe um marketing por trás. Profissionais caríssimos, são contratados para promover uma pessoa, sobretudo na área política. Nós sabemos que existem muitas pessoas hoje que se encontram viciadas, né, como diz o articulista, pelo desejo de ser ou deter o monopólio da verdade. E ele nos convida a duvidar. Ele diz até mesmo de forma interessante que se é para viciar as pessoas em algo, que nós a viciemos na dúvida. E nós, como espíritas, nós que estudamos, por exemplo, o Livro dos Espíritos, ele contém questões, dúvidas lançadas à espiritualidade, e a espiritualidade nos respondeu. Olha, nós temos um dever: refletir, pesquisar, duvidar. Veja bem, agora de minha parte eu renovo a pergunta do articulista para vocês, meus irmãos. E não afaste de vocês essa tarefa de tratar de assuntos políticos. Como encarnados, nós estamos aqui, temos um dever de votar. Qual a melhor forma que nós executaremos esse nosso dever? Penso que é através da conscientização. Se 65 milhões de brasileiros cogitam mesmo votar em Lula, onde foi que nós erramos? Nós sabemos que não somente este presidenciável, como também o seu partido, sempre se envolveu em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro. Nós sabemos que esse partido e até mesmo esse presidenciável, ele se envolveu em apropriação daquilo que não lhe pertence, apropriação do nosso dinheiro por crimes, por condutas delituosas. Nós sabemos até mesmo envolvendo a relação com Cuba, a exploração de médicos. Existem médicos aqui no Brasil, cubanos, irmãos nossos, passando por extrema dificuldade. Nós sabemos, e ficou claro, estampado isso, porque, muito embora a Suprema Corte tenha se esforçado para tornar elegível o presidenciável, a Suprema Corte não teve o poder, ou pelo menos não teve a coragem de inocentá-lo. O que redunda no mesmo objetivo
almejado não só pelo Partido dos Trabalhadores, como também do presidenciável Lula. Nós sabemos que as nossas riquezas, quando este partido esteve no poder, as nossas riquezas foram indevidamente exploradas. Nós sabemos, em suma, que este político ele sempre se envolveu em autoritarismo, mentira, corrupção. Isto desde da época em que ele se encontrava vinculado ao sindicato. O que nós não entendemos que até mesmo intelectuais, jornalistas que deveriam valorizar a liberdade de expressão estão fomentando esta candidatura. Mas o nosso objetivo aqui não é analisar as pessoas, as instituições, é pesquisar a nós mesmos e atender o pedido deste articulista Paulo Bolsonaro. Nós devemos olhar para nós mesmos, para entender o que está por trás disso. É claro, partindo da premissa de que esta pesquisa represente a realidade. Repetindo mais uma vez que nós sabemos que os institutos de pesquisas não desfrutam mais de credibilidade. Mas admitindo-se a hipótese de que esta pesquisa reflita a realidade, onde nós erramos? Olhemos para dentro. Eu estava fazendo uma pesquisa até mesmo no site do Instituto Brasileiro, do IBGE, e eu pude constatar que nós, cristãos aqui no Brasil, o número supera 170 milhões, num país com quase 220 milhões de habitantes. Como que nós vamos entender num país que conta com um número expressivo de católicos, de evangélicos, testemunhas de Jeová, de espíritas, todos cristãos? Como que nós podemos entender um país como o nosso votar em número expressivo de 65 milhões num partido materialista, num partido que se envolve em atos de corrupção, de lavagem de dinheiro? Como que nós entendemos? O que leva um cristão a cogitar a votar num partido, numa facção, como por exemplo é o PT? Como que nós explicaríamos isso para nós mesmos? E a pergunta é dirigida a mim. O que me levaria como cristão a votar num candidato como este, presidenciável? Comprovadamente um político corrupto, num partido que representa uma facção, com vínculos estreitos com a criminalidade. E eu repito mais uma vez, como nós defendemos a hipótese de que não só intelectuais como jornalistas que primam pela liberdade de expressão fomentar a candidatura de um partido e de um presidenciável que, na verdade, ele despreza a imprensa. Como que nós vamos votar num partido totalitário depois de tantas experiências totalitárias no século XX? Como nós podemos explicar isso? Nós temos, a meu ver, duas hipóteses: a ignorância e uma má-fé disfarçada. Às vezes nós menosprezamos a ignorância e nós às vezes nos comprazemos nela. Não nos instruímos, não nos questionamos, votamos pelo simples fato de votar, sem fazer uma pesquisa detida, e nós não percebemos que o estrago que a ignorância provoca se equivale, se não de forma equânime, mas de forma aproximada aos estragos que uma política criminosa mal intencionada provoca. É a ignorância que às vezes faz com que nós, às vezes, menosprezemos a liberdade de expressão. É a ignorância que às vezes nos leva a chegarmos à conclusão de que não existem pessoas mal intencionadas. A ignorância que nos leva a pensar que às vezes aquele político corrupto que só praticou crimes no trabalho coletivo, ele tenha se arrependido. Só a ignorância que às vezes não acredita que existem pessoas que se deixam mover por interesses mesquinhos. Só a ignorância que às vezes não se esclarece que existem pessoas
que nas instituições são movidas por condutas criminosas. Só a ignorância, só a pessoa descuidada não parte do princípio de que quase sempre a mídia se vende. Só a ignorância acredita na tese de que o seu voto ele é consciente. Quase sempre nós não percebemos a influência da mídia, dos pronunciamentos de intelectuais, só a ignorância não percebe que a nossa inconsciência provoca estragos. Meus irmãos, será que nosso país, que conta com um número, como eu já disse, com um número superior a 170 milhões de cristãos, nós iremos votar num presidente que, de forma escancarada, menospreza o pensamento religioso? Será que num país como o nosso, com uma maioria esmagadora de cristãos, depois de tantas atividades de conscientização, seja na igreja, nos templos, nas casas espíritas, através de debates, de cultos, será que nós vamos abrir mão do primado da honestidade, da probidade, da conscientização? O que nós vamos escolher para o nosso destino? Nós, como cristãos, nós sabemos que o nosso objetivo aqui não é apenas trabalhar em prol de uma vida melhor no plano espiritual. Não somente o cristianismo, a doutrina espírita nos estimula a viver bem aqui na face da terra. Para finalizar, meus irmãos, nós precisamos destacar que nós estamos aqui na condição de encarnados, vivendo num país como o nosso, no meio da multidão. Mas se nós estamos aqui é porque existe um motivo da nossa estadia aqui no planeta Terra. Às vezes nós perdemos o nosso equilíbrio porque nós ficamos indignados com a indiferença da maioria. Mas se nós estamos aqui, existe um motivo de aqui estarmos. Há mais de 2000 anos, em vez de libertarmos Jesus Cristo, nós optamos por libertar Barrabás. Será que nós mesmos, de forma consciente, escolhemos Barrabás, libertamos Barrabás e determinamos a crucificação de Jesus Cristo? Será que nós agimos assim mesmo de forma consciente? Porque há 3 dias antes da crucificação, Jesus Cristo chegou em Jerusalém aplaudido no meio do povo. Eu quero destacar para vocês uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, de autoria de Emmanuel, benfeitor espiritual, que está no livro Paz e Renovação. E esta mensagem, ela é intitulada O Espírita na Multidão. Nós não somos compreendidos, porque às vezes, como diz o Emmanuel, quando um cristão é generoso, a multidão às vezes o qualifica de perdulário. Se às vezes um cristão, um espírita, economiza, ele é rotulado de avarento. E se ele procura manter a disciplina, ele também é taxado de ditador. Mas o que nós não podemos esquecer, meus irmãos, é o que diz Emmanuel logo no fim, no último parágrafo desta lição. Ele destaca que a multidão é nossa família. E nós estamos aqui é porque existe um motivo. Mas destaco as palavras de Emmanuel, entre aspas. Com ela, ou seja, com a multidão, e por ela, é que também nos despojaremos das imperfeições que nos marcam a vida. Ainda assim, conquanto amando-a e abençoando-a, não nos seria lícito esquecer que ela própria, um dia, preferiu Barrabás a Jesus, em lamentável engano. Atentos a isso, onde estiveres e como estiveres, coloca-te acima das opiniões humanas e serve a Jesus servindo a multidão, ofertando à seara do bem o que fores e o que tiveres de melhor. O nosso propósito aqui em nosso canal é levar para vocês estas reflexões. Como explicar que num país como o nosso, onde o número de cristãos supera
Segundo dados do IBGE, o número de 170 milhões, numa população equivalente a 220 milhões, o que se explica pessoas ainda votarem num político que comprovadamente exerceu de forma ilícita, que se corrompeu, que explorou das nossas riquezas, que usou do poder em detrimento da população? É uma pergunta que eu dirijo não somente a você, mas a todos nós. A responsabilidade que temos em nossa mão de escolhermos bem. Isto é cidadania. Isto é cristianismo. Que Jesus nos abençoe, que Deus nosso Pai esteja presente conosco hoje e sempre. Que assim seja.